Amém. Pode sentar. Quero saber se você está pronto aí para ouvir a voz de Deus nessa manhã. Eu ainda estou bastante rouco, mas vou. Quinta-feira eu estava aqui, nem dei uma palavra, né, irmão? Se fosse pastor, nem pegou no microfone porque não tinha condição nenhuma, né? E eu ainda estou rouco, mas eu acho que eu vou conseguir aqui nessa manhã. Nós estamos falando sobre o caminho da santidade e desde o início eu tenho falado que esse tema é um tema muito importante, aliás, um dos mais importantes, porque sem santidade é impossível um desenvolvimento da vida espiritual, é impossível um crescimento. Até porque a santidade, parafraseando Luciano Subirá, a santidade é o trilho por onde o Espírito Santo anda na nossa vida. Então, tem que ter o trilho da santidade, porque se esse trilho não existir, ou tiver rompido, ou tiver quebrado, não tem como o Espírito Santo andar pela nossa vida, porque Deus é santo, e importa que nós também sejamos santos. Por isso, todos esses domingos, uma insistência nesse assunto, porque nós precisamos não só aprender ou saber sobre santidade, mas nós precisamos ouvir essa palavra e sair daqui para buscar em Deus essa santidade verdadeira, real. Aquele estado de pureza onde Deus conhece o nosso coração e sabe. Né? A santidade ela é desenvolvida e ela é atuante e verdadeira quando? Quando você pratica sem que ninguém esteja te olhando. Eu estou vivendo num caminho de santidade é quando ninguém está olhando, ninguém está cobrando, ninguém está fiscalizando você naquele momento, naquele lugar, naquela ausência. Mas você, por ser santo ao Senhor, você entende que você não pode ferir a sua aliança com Deus e que você não pode obstruir o canal de ligação com Deus. E aí, quando ninguém está vendo, quando ninguém está percebendo, você e eu continuamos em fidelidade, santidade e pureza. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amém. Você achou? Diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. E isso que é legal, ele fala em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santidade no contexto espiritual não é uma opção, é um chamado divino. Deus não te chamou apenas para servi-lo ou falar dele, mas ele chamou a mim e a você para que possamos ser semelhantes a ele, para que sejamos semelhantes à imagem do próprio Deus. E ser semelhante a Deus significa ser santo, e ele fala, porque eu sou santo. O verdadeiro impacto do cristão no mundo não vem da sua atividade religiosa, mas da sua vida consagrada. O impacto que nós, como igreja, causamos na vida das pessoas, ela passa pela consagração a Deus. Um homem e uma mulher consagrada a Deus, com uma vida pura na mente, nas palavras, nas ações, em tudo o que faz, como está escrito em 1 Pedro, em todo o modo de viver.
O que vai impactar a vida de alguém próximo a você é a sua e a minha santidade. Porque na santidade flui unção. Sem santidade não flui unção. E aí eu vou citar o Luciano Subirá, inclusive ele escreve um livro sobre santidade chamado O Impacto da Santidade, um livro que eu indico você para ler, é muito bom. Ele diz assim, abre aspas, a unção se sustenta na santidade. O poder pode até ser manifesto sem ela, mas não permanecerá. Santidade não é isolamento do mundo, mas consagração a Deus. Nós temos um chamado divino à santidade. E esse chamado, ele não ocorre apenas na nova aliança. Momento em que nós aqui estamos inseridos, a nova aliança. A santidade ao Senhor, ela vem desde o início. A santidade e a advertência para a santidade vem desde o Antigo Testamento e não foi abolido juntamente com a lei. Em Levítico, capítulo 11, versículo 44, a Bíblia diz assim, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo. Na verdade, Deus fala isso para o povo de Israel, e isso é apenas ratificado na nova aliança, quando Pedro repete aquilo que já estava escrito em Levítico, que nós lemos como primeiro texto dessa mensagem. Desde o Antigo Testamento, Deus revelou que a comunhão com Ele exige santidade. Exige santidade. Então, se nós não nos santificarmos, nós não vamos ver Deus dentro do nosso quarto, por exemplo. Nós vamos entrar nessa igreja e nós não vamos sentir um pingo da presença dele. Você vai estar aqui, vai estar no louvor, vai estar participando, vai estar fazendo, acontecendo, mas você não vai perceber a presença real dele na sua vida. E ao falar sobre isso, eu tenho orado e eu tenho falado com Deus, e o que o Espírito Santo tem pressionado no meu coração para a igreja. É como se o Espírito Santo falasse para mim, Glaucio, ensina sobre santidade, para que essa igreja tenha comunhão verdadeira comigo e que verdadeiramente possam impactar o mundo. Uma busca por mudança, uma busca em querer ser puro no pensamento, querer ser puro, livrar-se dos pensamentos mundanos, livrar-se da inveja. Pastor, tem crente invejoso? Muito. É porque nós não queremos assumir, muitas vezes, que somos invejosos. A gente olha para o outro. Quer ver um sintoma da inveja? Não se alegrar com o sucesso do outro. Invejoso. Invejosa. Quando o outro cresce, ele fala também. Isso. Também. Aconteceu assim. Também nunca fala assim, caramba, que bom. Que máximo. Caramba, que bom. Não torce. E aí nós vamos tendo vários crentes sentados na igreja, não estão traindo suas esposas, não traem seus maridos, são dizimistas, mas são invejosos. E quando a inveja entra no coração, a santidade sai. São maldizentes, porque santidade tem a ver com pureza sexual. Esse é um ponto que tem derrubado, afastado e tirado muitas pessoas do caminho de Deus, a questão sexual, a impureza, a pornografia, e é o que nós mais falamos, porque é aquilo que mais arrebenta as pessoas, acaba com o casamento, acaba com
Mas nós não podemos esquecer que nesse caminho da santidade, nós precisamos nos livrar da maledicência, da inveja, da maldade. Deixar que a maldade entre. Temos que nos livrar da revanche. Temos que nos livrar da vontade de querer ter a razão o tempo inteiro. Temos que nos despir do orgulho e nos enchermos da humildade. Quem quer ter uma vida de sucesso em tudo que vai fazer, diz amém. Se não passar pela santidade, não terá. Nós temos que buscar, a nossa maior busca de vida é uma vida de santidade. Isso é busca de vida. É de você estar diante de Deus falando assim, porque a gente sabe, nós não conhecemos. Quando entra aquele sentimento que não é bom, você fala, cara, Senhor, tira de mim. Pai, arranca, você vai ficar ali com Deus, lutando, expulsando aquele pensamento e dizendo, entra o teu pensamento, Senhor, tira esse, entra e você vai vivendo assim. Irmãos, é possível um homem e uma mulher que entregou a vida a Jesus viver uma vida de santidade? Sim, é possível. Isso pode tornar-se um hábito na sua vida e você viver uma vida em santidade. Onde aquilo que te derrubava, portanto você insistir com o Espírito Santo, portanto você se posicionar contra pensamentos, contra práticas, os anos passam, aquilo solidifica e parece que aquilo não atinge mais a sua vida. Você vive num padrão de santidade, porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo não incentivaria e não afirmaria que nós podemos andar no estado da varonilidade perfeita. Não que não seremos tentados novamente, não que não seremos desafiados, mas vamos viver num estado de santidade ao ponto disso direcionar completamente os nossos passos. Mas isso é uma busca. E a pergunta é, você tem buscado o que no reino de Deus para a sua vida? Eu vou indicar para você buscar a santidade. Desde o Antigo Testamento, Deus revelou que a comunhão com Ele exige santidade. A santidade é a expressão visível de quem pertence a Deus. Você consegue ver uma pessoa íntegra em santidade. Dá para ver. Como que dá para ver? As ações. O testemunho. O resultado. Vai apontar para uma vida de santidade. Hebreus 12, 14 diz, seguir, eu vou encher vocês de versículo bíblico, que é para que você entenda que a autoridade dessa palavra não é o meu discurso, mas é a própria palavra. E Hebreus 12, 14 vai dizer, segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, virá a Deus. Tem muita gente na igreja que ainda não viu Deus. Tem muita gente sentada nos bancos da igreja que ainda não viram Deus. Estão ouvindo falar dele, gostam da proposta, do ambiente, do local, dos irmãos, mas ainda não viram Deus porque não aprenderam. Mas estão aprendendo nessa manhã, aqui, através da internet, estão aprendendo que para ver Deus tem que se colocar num caminho de santidade. O problema não é fazer o errado apenas. O problema é deixar de buscar ser como Ele é. Eu vou abrir aspas de novo para o Luciano Subirá e vou dizer assim, a santificação é o trilho por onde o mover de Deus passa. Quando o trilho é desviado, o trem do Espírito não tem por onde seguir. Ele para na nossa vida.
Quando a santidade acaba, o que o Espírito Santo estava fazendo em mim e em você, ele para. E ele fala, não posso mais andar na vida do Glaucio, na vida do irmão A, B ou C. Eu não posso mais andar, não posso mais, porque acabou a santidade, eu não tenho por onde correr na sua vida. Fomos chamados para sermos santos, antes de qualquer outro chamado. 1 Coríntios 1,12, diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aí ele vai dizer, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. O primeiro chamado não é para fazer algo, o primeiro chamado é para ser. Precisamos ser em Cristo, para depois querer fazer. Paulo inicia essa carta lembrando a identidade da igreja antes da função. Ele estava escrevendo para uma igreja de muitos dons, de muitos talentos. Antes de serem ministros, mestres, profetas, apóstolos, eles foram chamados para ser santos. O chamado à santidade precede a qualquer outro chamado. Não, porque eu tenho dom, eu sei falar, eu sei pregar, eu tenho capacidade de gestão, eu tenho capacidade de fazer um culto, eu tenho capacidade de ser, eu tenho uma capacidade, Deus me deu uma capacidade, e muitas pessoas, por causa da capacidade, acham que precisam fazer, e muitos estão fazendo muitas coisas pela sua própria capacidade, mas o chamado de Deus verdadeiro precede, a santidade precede qualquer outro chamado. Uma pessoa não pode ser usada por Deus poderosamente, verdadeiramente, de forma eficaz, se primeiro ela não for santificada. Não tem como. Antes de Deus confiar uma missão, Ele separa. Antes dele enviar, Ele purifica. E antes de usar, Ele molda o coração. Isaías foi usado por Deus, mas ele primeiro passou pela purificação. Deus tocou os lábios impuros. Deus santificou. Vou repetir, vou falar mais uma vez aqui sobre um trecho do livro do Luciano Subirá, Pacto da Santidade. Abre aspas, ele diz, o Senhor não está à procura apenas de instrumentos, Ele procura vasos puros. Muitos hoje estão em busca de um grande chamado, de saber qual o ministério tem que exercer, qual o propósito devem cumprir, mas negligenciaram o primeiro propósito, ser santo, como Deus é santo. Não é possível representar o Deus santo sem refletir a sua santidade. Deus não unge planos. Deus unge pessoas santas. A unção que permanece só pode habitar em quem escolheu viver uma vida separada do pecado. Note que tem equilíbrio nas palavras de Paulo. Ele fala assim, aos santificados em Jesus, chamados para ser santos. Eles já haviam sido santificados pela obra redentora de Cristo. Era um posicionamento, era uma santificação posicional de quem foi resgatado. Mas eles ainda eram chamados para viver em santidade, numa prática diária, ou seja, para viver num processo de santificação, seria uma santificação de forma progressiva, até que ele volte. Então, há uma diferença entre posição e conduta.
posicionalmente nós fomos santificados em Cristo e praticamente nós somos chamados a andar em santidade diariamente. Amém? Santificação é tanto um estado concedido por Deus, quanto um caminho a ser percorrido pelo homem. Por isso Paulo vai escrever a uma igreja que já tinha dons, mas não tinha maturidade espiritual para o exercício e nem estava andando num processo de santificação. Eles se gloriavam nos dons, mas ainda viviam como carnais. Você pode ter dom, Deus te deu um dom. Você pode até se gloriar no dom que Deus te deu. Mas cuidado para não viver com esse dom de forma carnal, ao ponto de você não expressar a glória de Deus, ao ponto de você não conseguir refletir ou entregar aquilo para o qual Deus te chamou. E o dom que Ele te entregou tem um fim. Mas ele só vai ser alcançado se nós estivermos numa vida de santidade. Abre aspas de novo, santidade não é resultado de dons espirituais, é fruto de uma vida rendida ao Espírito Santo. Muitos querem operar nos dons sem primeiro serem moldados no caráter. Querem pregar o Evangelho sem primeiro se deixar transformar pelo Evangelho. E é isso que Paulo corrige lá na igreja de Corinto. Eles falavam em línguas, mas discutiam entre si. Eles possuíam revelações, mas viviam em imoralidade. Eles tinham conhecimento, mas não tinham amor e nem pureza. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava querendo chamar a atenção da igreja. Para que eles pudessem, de fato, entender o que era a obra, o plano de Deus para a vida deles. O chamado sem santidade, escuta isso, gera escândalo. Chamado sem santidade gera escândalo e não edificação. O ministério sem caráter não vai durar. Porque o pecado destrói o que o talento constrói. Antes de qualquer missão, Deus vai trabalhar na nossa separação. Viva, se você entende na tua vida, lá no teu coração, se você tem claro o chamado que Deus tem para você, se você entende por que você está inserido no reino de Deus e ainda não aconteceu, mas você sabe lá dentro que Deus falou contigo, que Deus vai te usar de uma forma específica, porque Deus fala com a gente, Deus nos move, Deus nos mostra, Deus vai nos apontando. Se você está nesse ponto, né, de que você sabe que Deus vai usar você, que tem mais, que você pode entregar mais para a obra de Deus, para o reino de Deus, mas isso ainda não aconteceu, é porque você precisa intensificar a santidade. Enquanto a santidade não for intensificada, Deus não vai poder soltar você. Ah, mas por que não aconteceu? É porque a santidade não está em dia, em alta. Deus não pode soltar você para você fazer ou delegar a você algo muito importante no reino de Deus. Amém, gente? Santidade não é um tema religioso, é uma questão de sobrevivência espiritual. Ou você santifica, ou tu morre. Ah, mas como que eu faço, meu filho? Não tem... Estava esperando o quê? Uma pregação que fala de santidade, um negócio novo. Uma pólvora que foi descoberta. Uma mensagem bombástica. Não é. É uma mensagem linear, é uma mensagem sem muitas variações de voz, para te dar uma emoção. É uma mensagem verdadeira, é uma mensagem bíblica, é uma palavra para mudar a sua vida.
O Espírito Santo, grava isso, não habita onde há duplicidade. Você está aqui, mas dentro do teu coração você está em duplicidade. Não entregou tudo. Escondeu coisa debaixo da tenda, que só você sabe que está escondido. Ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém observou. Ninguém nem imagina. Mas você está aqui mantendo, interpretando, enganando-se a si mesmo. Mas o que você está fazendo está florescendo. Mas o que você está fazendo está botando a mão, está crescendo. Mas o que você está fazendo, as pessoas estão falando que, nossa, que bênção que você é. Mas o que você faz está tomando grandes proporções. Aí você pensa, como Deus não está comigo? Como pode? O Espírito Santo não habita onde há duplicidade. E quando ele se entristece, o fluir cessa, a unção seca, a comunhão com o Pai se torna muito, muito, muito distante. Santidade é separação, mas é também dedicação. A palavra santo, que vem do grego ágios, significa separado. Mas separado para Deus, não apenas do mundo. Entende isso? Não é só separado do mundo, é separado para Ele. Não, você está separado, você não está autorizado a entrar nessa briga de vizinho aí. Você está separado para mim. Você não está autorizado a entrar nessa briga de família. Porque você vai levantar a bandeira da paz, vai pedir desculpa, perdão, vai se humilhar lá, vai se humilhar, porque você está separado para mim. Você não vai brigar, porque na herança, o cara avançou 2 metros do seu terreno. Ficou com 5.000 reais a mais. Meu Deus, dá esses 5.000 reais para ele, de oferta. Eu já falei aqui na igreja, eu tive questão de herança na minha família. E a decisão única de todo mundo foi, não vamos brigar. Eu lembro o dia que eu já assinei a escritura. 2 milhões. Estou falando o valor para tu saber. Toma. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmão, faltou alguma coisa para mim? Nada. Deus só acrescenta mais e mais e mais e mais. Resultado, um primo convertido. Resultado, na família, qualquer lugar da minha família que eu for lá e entrar e falar assim, vamos fazer uma oração, um culto. Deu problema, chama para orar. Nós precisamos. E a gente vai pensando que santidade é só... Irmãos, nós lemos no começo, é em toda vossa maneira de viver. É a reação que eu tenho quando alguém me ofende. É a reação que eu tenho quando alguém tira onda comigo, com a minha cara. Eu falo assim, pô, como eu estou tirando onda comigo? Tu é quem? Quem já pensou nisso? Tu pensa que tu é quem para tu falar comigo? Assim, tu sabe quem eu sou? Alguém já teve um sentimento desse? Irmão, eu tenho muito. Eu sou provado muito nisso. Mas estou vencendo. A pessoa vem e fala um montão.
Rapaz, tive uma experiência uma vez, cara, novo convertido, até do Recreio, não sei o que eu falei lá, o cara me esculachou. Estou sentado ouvindo. Falei, cara, o que eu falo? Uma cara de pastel. Falou. Acabou de falar, eu falei, cara, se eu te fiz alguma coisa ruim assim, não foi minha intenção, mas olha, me desculpa. Desculpa. Vou procurar não fazer de novo. Vou procurar não falar assim, novamente. Resultado. Perdeu ninguém. Ninguém foi embora. Gente, nós fomos chamados, eu estou nessa tese, fomos chamados para engolir sapo. Às vezes tem que engolir, tu tem que dar um jeito de saber como que engole um sapo bem grandão. Mastiga, bebe água. Bebe água do Espírito para descer. Provérbios diz que nós ficamos presos por aquilo que nós o quê? Falamos. Pelas tuas palavras você fica preso. Falou, irmão, já era. Está falado. Já falou. Tu pode pedir até desculpa, mas tu já falou. Tu já disse. E se tu não falar? Amém. Então, quando nós vivemos nesse processo de santificação, em toda a maneira de viver, o Espírito Santo vai prendendo a nossa boca, ele vai nos guardar, vai nos direcionando, a gente vai tendo sabedoria para falar, não falar, não sei o quê. E quando você vê, ao longo da vida, você deixou de falar muita coisa, e muita coisa, cara, você ficou livre de problema, você se livrou de um problema muito grande. Aquilo passou, a emoção passou, o tempo passou, tudo passou e tu está em paz. Falando assim, louvado seja Deus que eu não abri a minha boca. Exemplo de quem? Jesus, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Nós queremos ser igual a Jesus quando? Na ressurreição. Na força. No orar o enfermo levantar, que também queremos. No falar tempestade acalme, a tempestade acalmar. Mas não ser esbofeteado sem reclamar. Sou cabeça, não sou cauda. É. E a gente vai nesse sentido. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Sim. Parei. Falei do equilíbrio das palavras de Paulo, santificados, eles já tinham sido santificados pela obra de Cristo. Da diferença posicional, né? Da posição e da conduta. Tá, a santificação é um estado concedido por Deus em relação a um caminho a ser percorrido pelo homem. Por isso Paulo escreve a uma igreja que já tinha os dons, mas não tinha maturidade espiritual. Se gloriavam dos dons, achando inclusive que eram deles. Santidade não é resultado de dons espirituais, é fruto de uma vida rendida ao Espírito Santo. E agora eu vou falar sobre o perigo de buscar o chamado sem a santidade. Muitos querem operar nos dons sem primeiro serem moldados no seu caráter. Querem pregar o Evangelho sem primeiro se deixar transformar pelo Evangelho. E é isso que Paulo corrige em Coríntios. Aí eu parei aqui. Eles falavam em línguas, mas discutiam entre si. Possuíam revelações, mas viviam em imoralidade. Tinham conhecimento, mas não tinham amor e nem a pureza. O chamado sem santidade, eu falei, gera escândalo e não edificação. O ministério sem caráter não dura, porque o pecado destrói, o talento constrói.
Santidade não é um tema religioso, falei, é uma questão de sobrevivência espiritual. Deus não habita onde há duplicidade. Amém, gente? Antes de Deus levantar uma pessoa, Ele levanta um santo. O Senhor Jesus disse, sede grandes pregadores. Ele não disse assim, sejam grandes pregadores, sejam poderosos em obras. Não, Ele disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai no céu. Antes de nós sermos enviados para o campo, nós vamos precisar sermos lapidados no secreto. A santidade é o terreno onde a missão floresce. Sem santidade, a obra de Deus se torna uma mera performance. Com santidade, ela se torna uma expressão da presença de Deus. E abro aspas de novo aqui, o Luciano subirá dizendo, Deus prefere usar um santo limitado do que um talentoso carnal. Antes de Deus avançar no chamado que Ele tem aí na sua vida, Ele vai dar para você o espelho, que é a palavra, para que possamos olhar e ver à luz da Bíblia se estamos andando em santidade. Aqueles que se separam, Deus envia. Aqueles que decidem, dentro de si, separar-se para Deus. Não para o reino, não para a obra específica, mas separar a sua vida para Deus. Que é uma vida constante de busca de santidade, onde você vir carnalidade na sua vida, você precisa falar, Senhor, tira de mim. Esse sentimento, tira de mim. Esse pensamento, tira de mim. E aí você vai viver na sua vida buscando a santidade. Buscando viver uma vida agradável a Deus todos os dias. E cada dia que você coloca isso e verbaliza em oração, no devocional, que você fala, Senhor, eu estou fazendo essa droga, eu estou fazendo esse negócio que não é bom, e você verbaliza, e você fala, mas eu sei que isso não te agrada, Senhor, me capacita, me dá consciência que eu possa vigiar, que eu possa colocar em prática o vigiar e orar. Então eu quero vigiar. Como que você vigia? Se aquilo ali é um gatilho para que você peque, quando você passa por esse corredor, aquilo traz um gatilho para você pecar, o que você faz? Não pede um anjo, passa por esse corredor. Quando aquele ambiente vai te levar para um pensamento que você vê que não é bom, o que você faz? Você sai do ambiente. Como que você santifica? Tem uma prática humana. José, ao ser agarrado quase pela mulher de Potifar, você acha que ele ficou ali sentado falando, para. Vai para lá. Você está muito assanhada. Vai para lá. E ele lá sentado. O que ele fez? Ele meteu o pé e foi embora. Porque ele não confiou nele. Ele falou, cara, tá maluco, vou ficar aqui, já era. Vai dar ruim. No caminho da santificação é assim, você tem que passar longe daquilo que vai te levar para o erro. Eu dei uma aula na CFM essa semana, no Colégio de Formação de Pastores da Nova Vida. Eu dei uma aula essa semana e no final ali, conversando ali, tinha um rapaz que está lá estudando, né? E aí no final ele falou assim, pastor, um negócio interessante, que assim, eu estou há 12 anos liberto das drogas, eu era traficante, eu era da pedreira, lá do alemão, tal, e eu estou há 12 anos fora disso, Jesus me libertou, eu estou completamente mudado, né? E foi falando, ele falou, pastor, você acredita que até hoje, assim, Deus colocou uma coisa no meu coração, que eu não vou lá para a boca onde eu estava pregar. Porque ele pessoalmente falou, eu tive uma revelação que eles me conhecem desde que eu sou pequeno, eles viram o que Jesus fez na minha vida. Eu não vou lá, sabe por quê? Porque se eu for lá, eu posso ser tentado. Se eu ficar indo lá, são meus amigos,
eu vou lá um dia, vou outro dia, é mais fácil, eu não sei, falou, eu não vou dar brecha para o diabo na minha vida. Eu há 12 anos nunca mais voltei lá, e eu moro lá. Nunca mais fui no meio. Eu encontro, converso na porta do meu portão, em outro ambiente, mas lá eu não volto. E eu peguei aquilo que ele falou para mim e eu entendi. Eu ia pregar sobre santidade hoje, eu falei, cara, isso é um exemplo. De quê? De que santidade, isso é uma busca pela santidade. Eu não vou me colocar, não vou me expor a uma situação onde a minha santidade vai estar em xeque. A pergunta é, a igreja de Cristo quer isso de verdade? Essa é a pergunta. Você de fato quer isso ou você quer ter um status na igreja? Ou você busca algo para ter um status? Para ser reconhecido como? A nossa busca é pela santidade. Quem vive em santificação, irmão, se Deus tem uma obra na tua vida, esquece homem. Ninguém vai impedir de Deus usar um santo, de levantar e de colocar onde Deus quer que ele fique. Não tem homem, não tem pastor, não tem ninguém que... mas eu estou ali, ninguém nunca nem me viu. O pastor nem me conhece, mas ele é o pastor dos pastores, te conhece. Irmãos, eu vou te falar, nessa igreja aqui, todos aqueles que estiverem com a vida santificada serão levantados. Por que Deus não levanta? Deus está agindo. Mas o pastor não me conhece. Eu não preciso conhecer você. Pode ficar tranquilo. Porque aqueles que estão em santidade, aqueles que estão com o coração em Deus, Deus vai me mostrar. Ele vai me mostrar. E muitas pessoas serão surpreendidas. Mas esse irmão, eu nem conheço. Estou aqui há 10 anos. Pensei que fosse minha vez. Onde o Espírito Santo está guiando, irmão, não tem brincadeira. É o Espírito, não é minha vontade não, cara. Porque é meu amigo, pode ser meu amigo de infância, de fé, pode ter meu amigo, mas, irmão, reino de Deus é outra coisa. Eu creio muito nisso. E eu sei que Deus tem preparado muitas mulheres e homens santos aqui nesse lugar, que estão crescendo em santificação. Vocês serão usados demais por Deus. Mas, irmãos, tem que começar a romper com aquilo que está impedindo. Você não tem que entregar tudo. E enquanto não entrega tudo, não tem como ser usado por Deus poderosamente. Não tem como, não tem. Aqueles que se separam, Deus envia. Aqueles que se purificam, Deus usa. Aqueles que perseveram na santidade, Deus permanece com eles. Santidade é identidade, não é aparência. Ser santo não é parecer religioso, mas viver separado do pecado e dedicado a Deus. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E aí entra o versículo que você já conhece: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A santidade começa no coração. A santidade começa lá dentro. Você é com Deus. Mas ela vai se manifestando em atitudes. Você quer ver, uma pessoa santa não fica de brincadeirinha, de duplo sentido. Uma pessoa santa não fala palavrão, irmão. Uma pessoa, você com o Espírito Santo habitando dentro de você, tu não consegue xingar um palavrão. Não tem como.
Nem as palavras que hoje é muito comum. Tem umas palavras que as pessoas falam tão no crente, tão assim, elas falam comumente, não é palavrão, mas não é uma cara, não, será que não é? Me soa mal. Eu assim, me arranha, para mim arranha. Pô, tá de... O que é isso? Tu sabe o que eu estou falando? Pô, só arranha meu ouvido. Essa palavra me arranha. Um crente cheio do Espírito Santo, cara, eu acho feio. Eu não acho que Jesus falava isso. Tu acha que Jesus falava isso? Pô, mas que... Pegou essa? Aqui, M. Eu olho assim, cara. Eu falo assim, cara. Quem falou isso? Não, não pode. O que eu estou falando está na Bíblia. Sobre palavras o quê? Torpes. A Bíblia fala do linguajar do santo. O santo tem um linguajar. Porque a santidade, ela nasce aonde? No coração. E ela revela em atitude. E o contrário também. O homem carnal aqui dentro, ele revela na atitude a carnalidade dele. Eu falo um negócio muito assim, bobeira. Cara, isso é uma bobeira. Meu irmão, tu quer ver uma pessoa crente, uma pessoa santa, é quando ela dá uma topada numa pedra. Que assim, é ato reflexo. Deu uma topada na pedra, saiu um marimbondo, é carnal, está com carnalidade lá dentro. Lá dentro tem isso, só sai para fora o que tem dentro, gente. Se não tiver dentro, não sai. Jesus falou, uma árvore boa não pode dar frutos o quê? Ruins. E uma árvore ruim não pode dar fruto? Bom. O que sai de mim, o que sai da minha atitude, a forma como eu reajo, não é na igreja, é amanhã, dentro de casa, é no trabalho, é na escola, é na padaria, é na linha vermelha, tomando uma fechada, não importa. Não importa onde, o que sai de mim, é quem eu sou verdadeiramente lá dentro. E você está achando que as pessoas não estão vendo? Está todo mundo vendo, porque a Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas a nos rodear. Sede sóbrios e vigilantes, diz a Bíblia. Isso tudo é santidade, gente. Isso tudo revela a santidade. A santidade começa no coração e se manifesta nas atitudes. Não é apenas dizer o que é certo, é viver de modo a refletir a natureza de Deus e o que é certo. Abre aspas de novo. Você sabe que é o Luciano porque eu peguei como base o livro, O Pacto da Santidade. Ele diz, muitos querem o poder de Deus sem o caráter de Deus. O Espírito Santo não unge carnais, ele unge santos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para terminar, eu tenho tempo ainda. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos de perda de unção por falta de santidade. Primeiro exemplo, você já conhece, é de Sansão. Ele disse, os filisteus vêm sobre ti, ela disse, né? Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, mas não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão tinha força, mas não tinha santidade. O que era a santidade de Sansão? Ele fez um voto, ele era nazireu, ele estava separado ao Senhor, e sobre a sua cabeça não podia passar navalha. E isso fazia parte da separação, da santidade ao Senhor. E quando ele abre a guarda e ele permite dizer que ali estava para o inimigo, ele revela e dá ao inimigo. Ele rompe com Deus. E na hora que ele faz isso, quando ele rompe a santidade, o Espírito Santo faz o quê? Se retira.
E aí é assim, agora continua sozinho. Quando o orgulho entra na nossa vida, o Espírito Santo fala: agora faz com o seu braço, Glaucio. Porque com esse espírito não é o meu, não posso te ajudar. E toda vez que eu venho e que eu vou fazer alguma coisa no meu orgulho, aquilo dá certo ou dá errado? Dá errado. Não vinga. Vai dando certo um pouco, um tempo, mas não tem durabilidade. Ele perdeu a presença de Deus porque tratou a unção como algo comum. Sem santidade, se você quiser pode anotar, a unção se torna temporária. Segundo exemplo, Saul. Você já conhece. 1 Samuel 15, 26. O profeta fala para ele: porque rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou para que seja rei. Saul foi ungido, mas não manteve o coração obediente. Nós podemos viver em santidade, já podemos ser até ungidos pela santidade que temos demonstrado ao Senhor, mas temos que perseverar nela, porque não ache que uma vez ungido, essa unção não sai, se nós não perseverarmos em santidade. A unção de hoje não serve para amanhã. A desobediência e o orgulho de Saul fizeram ele perder a graça. Deus rejeita o sacrifício sem obediência. E para não falar que não falamos do Novo Testamento, o terceiro exemplo é Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito. Tentaram parecer santos, mas faltava a verdade dentro, no interior. Eles falaram como santos, entregaram oferta de santo, mas dentro estavam impuros, mentirosos. E acharam que poderiam enganar todo mundo. Eu e você podemos tentar enganar as pessoas, mas se liga no mistério. Pega a visão. Nós não vamos conseguir enganar a Deus. E eu vou conjugar o não conseguir enganar a Deus com o que está escrito na palavra. De Deus não se zomba. Não zombe de Deus. Achando que pode viver uma vida em pecado, no erro, uma vida desconectada, colocando as coisas na mão, colocando as mãos nas coisas de Deus, sem santificação. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. A conta vai chegar. E que se Deus está falando contigo por algum motivo, que você interrompa isso hoje. Hoje. Para de repente, Deus ter misericórdia e rasgar essa conta hoje para ela não chegar. E você faz diferente. Ou para que você pague até alguma coisa, mas menos do que você vai pagar se não se arrepender hoje e mudar a sua vida para a santidade. A santidade atrai a presença de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem há de estar no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mão limpa, coração limpo. Significa o quê? Ser atraído pela presença de Deus. Santidade é o ambiente onde Deus habita. O ambiente onde Deus está. Calma aí que saiu do meu. O meu telefone, ele está acontecendo uma coisa nas minhas notas aqui, que ela do nada sai daqui. O poder de Deus flui onde há pureza.
Vou abrir aspas de novo aqui, o autor você conhece. A santidade cria um ambiente para o mover de Deus, onde há pecado oculto, o Espírito Santo se entristece e o céu fecha. Santidade é o caminho para uma unção duradoura. Segundo Timóteo 2,21 vai dizer, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Meu Deus, que lindo isso aqui. Vou repetir. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, que coisas? Dessas coisas que nós acabamos de falar. Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para honra. Santificado, idôneo para o uso do Senhor. É eu e você estarmos aqui e a unção fluir. Deus usa vasos limpos. O vaso pode ser até simples. Tem problema. Mas precisa estar puro para conter a unção. Não é o talento que sustenta um ministério, irmão, mas o caráter. A santidade tem fruto. Primeiro, comunhão com Deus restaurada. Segundo, poder espiritual verdadeiro. Terceiro, sensibilidade para ouvir. Você acorda, levanta, vive, e você está o tempo inteiro sensível à voz de Deus. É quando você está no ambiente, na rua, no carro, em algum lugar. E Deus fala contigo. Essa semana, sexta-feira, eu recebi um marceneiro na minha casa para fazer um trabalho para mim. Não conhecia, foi indicado. Fazer um orçamento. Ele entrou lá e medindo, fazendo, acontecendo, tal, não sei o quê. Eu estou só olhando para ele. Olhei para a cara dele, falei, cara, tem alguma coisa que eu tenho que falar para esse cara. Para ele. Aí, conversando, tal, não sei o quê, que ele conhece um amigo meu que é da igreja. Ah, conheço fulano que é da igreja. Ah, você também sou da igreja, sou pastor. Aí o que eu falei de propósito. Não, eu também já fui. Aí quando ele falou isso, Deus falou comigo. Ministra sobre ele. Ele veio aqui para ser ministrado. Fez tudo, mediu, falei assim, cara, eu não sei nem quanto é que tu vai me cobrar. Se for caro, eu não vou nem fazer nada contigo, não. Porque eu estou sem dinheiro, estou duro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você veio aqui hoje só para o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Posso ministrar? Aí eu comecei a falar com ele. Deus foi me dando. E eu falei isso. Falei para ele, cara, fecha os teus olhos. Eu posso até não, falei com ele, né? Posso até não fechar. Tu vê se agora essa oração amolece também o teu orçamento. Mas tu pode nem fazer para mim, mas tu vai embora. Por quê? Porque hoje é o dia de você iniciar um novo ciclo com Deus, de você voltar de verdade. E eu orei por ele. Ele chorou, emocionou, foi embora. Por que eu estou falando isso para você? Nós precisamos ter sensibilidade. Sensibilidade. Eu tenho muita experiência com Deus assim, muita. Outro dia eu estava correndo, já contei aqui, né? Estava correndo. Aí passei por 2 mulheres correndo. E ele falou comigo assim, pode voltar. Para orar por elas. Eu falei, não. Eu fico assim com Deus, eu fico assim, tá de brincadeira. Não, pô. Caramba, eu tô na minha vida pessoal. Eu estou correndo, eu estou agora cuidando do meu corpo. Eu falo, caramba, não quero orar.
Tipo, sabe quando você fala assim, cara, não, eu já fui numa segunda-feira, depois do final de semana, eu estou na igreja, pregando, eu falei, não quero. Eu não quero saber eu não falo que eu sou pastor, eu me escondo. Que eu não quero, eu quero ficar quieto lá às vezes. Aí eu fui embora. Porque tem um caminho de vai e volta. Falou, quando eu voltar, tu já sabe. Aí voltei, passei, né? Aí eu falei assim, não, vou obedecer. Voltei lá e fui lá. Gente, dá licença. Olhou para mim assim. Falei o seguinte, eu estava correndo aqui. Deus falou comigo que é para eu orar por uma de vocês dois. Quem está doente aqui? Aí ela falou, eu recebi um diagnóstico. Eu estava até conversando com ela sobre isso. Que eu vou ter que... Aí falou da doença, falei, posso orar por você? Ela falou, pode, eu orei por ela. Mas ela quer... ela não é cristã. Ela, não. Não, aceitou oração, bem, tudo bem. Deu até amém. Orei por ela. A que não era cristã falou assim, também tem uma coisa, o quê? O meu filho está em casa, ele está inválido. Eu preciso que ore pelo meu filho. Lá na minha casa você pode orar por ele? Orei por ela, orei por ele. Depois fui embora. Nem sei onde é que nunca mais vi. A gente precisa andar numa sensibilidade. Né? Estávamos ontem no Mova-se. Você está lá, mas você tem que estar ali, irmão, naquele ambiente com sensibilidade. Eu estava ontem lá que eu fiquei mais com as crianças ali, mas eu estava lá assim, Senhor, olhando. E eu fui orar por 2 pessoas específicas, só. Mas foram 2 pessoas que foi... A nossa vida tem que estar em conexão com o Espírito. Por isso que a Bíblia diz, né? Aproveitai, que nós temos que aproveitar as oportunidades. Pregar em tempo e fora de tempo. Eu tenho um vizinho meu, eu estou falando, é eu que estou enrolando, ele está desesperado, ele quer vir aqui. Ele quer conhecer, o cara não conhece Deus. Bom, fruto da santidade, a autoridade moral diante do mundo e do diabo. A santidade traz isso. E sensibilidade ao Espírito. Santidade não é um fardo, é uma liberdade de viver sem reservas diante de Deus. Como viver em santidade? Confessando e se arrependendo diariamente. Alimentando-se da palavra. Separando-se das influências ruins. Mantendo um coração humilde e quebrantado. E buscando o Espírito Santo continuamente. Santidade não é o fim de uma jornada, é o caminho que percorremos até nos parecermos com Cristo. A santidade é o selo da presença de Deus. Sem ela podemos até pregar, cantar, servir, mas não agradaremos a Deus. Deus não busca apenas ministros habilidosos, mas corações puros. Como no altar do Antigo Testamento, o fogo só permanece onde há santidade no sacrifício. Deus não unge pecados, Deus unge arrependidos. Amém? Você pode ficar de pé. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E que a Tua palavra e a autoridade que ela tem, ela possa fazer aquilo que já está escrito, que ela possa penetrar o mais íntimo do nosso ser. Porque ela é capaz de dividir juntas e medulas. Ela é uma espada cortante. E que diante da Tua palavra nós possamos, ó Deus, nos posicionar em santidade. E eu não sei, tem alguma coisa que está contaminando a sua comunhão com Deus? É hora de você pensar, o que está contaminando a sua comunhão com Deus? A sua vida tem sido reflexo da santidade de Cristo. Você quer apenas os dons ou você quer a presença dEle? Então busque por isso. Peça a Ele, saia daqui falando, Senhor, ministra sobre a minha vida, Senhor, santifica a minha vida, Senhor. Espírito Santo de Deus,
Que nós possamos, Senhor, andar nesse caminho de santidade, que nós possamos nos manter em santidade. Eu oro primeiro por mim, eu preciso me manter nessa linha. Que a minha vida seja para o louvor da Tua glória, que a vida do meu irmão seja para o louvor da Tua glória. Queremos sair daqui, ó Deus, com consciência. Consciência. Consciência do que o Senhor quer. Consciência do primeiro chamado, que é o chamado para sermos santos. E que isso venha modificar a nossa vida espiritual. Que nós possamos ter experiências contigo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar aí, gente. Eu não sei se tem alguém nos visitando? Tá. Primeira vez, você tem alguém aqui primeira vez? Que vem? Não? Primeira vez não, né? Tá bom.